Canal Pet está de volta e olha os nossos destaques da edição de hoje. Cuide bem do coração de quem você ama. Seu companheiro também deve passar por um check-up. Montar um aquário em casa pode ser mais fácil do que você imagina. E ainda tem artesanato, produtos e serviços para a sua melhor companhia bem ali na orla da Atalaia. E o Canal Pet descobriu porque um é pouco, dois é bom e vários são apaixonantes. Continue com a gente, o seu Canal Pet de hoje está só começando. Ter um aquário em casa não é difícil, mas é preciso alguma dedicação, pois os peixes absorvem qualquer mudança no seu habitat. A dica do Canal Pet é: quando resolver ter o seu próprio aquário, procure aprender com alguém que entende de montagem e dos cuidados necessários. Aqui a gente tem um beta. Esse peixe é um peixe que ele sobrevive bem no aquário sem a necessidade do filtro, certo? Por isso que esse aquário aqui ele é pequeno, ele tem apenas a água. Na hora que enche esse aquário aqui, a pessoa tem que estar ciente disso, a gente sempre explica isso para o cliente. Tem que colocar o condicionador de água, que é para neutralizar o cloro, cloramina, os metais pesados que tem na água. A gente coloca isso aqui. O peixinho, a gente tem que deixar ele uns 10 minutos boiando, ele sai daqui no saquinho com metade água, metade oxigênio, deixa ele 10 minutos boiando e depois desses 10 minutos pode soltar ele. Para a montagem de um aquário nesse tamanho aqui, desse porte, é necessário ter uma iluminação, uma filtragem. Você tendo esses equipamentos aqui, você parte para a parte interna, que seria o cascalho decorativo. Nesse caso aqui, como seria um aquário para Kingio, é um peixe que se colocar planta ele vai comer, então já coloca um cascalho e umas pedras que deixam a água um pouco alcalina, certo? Aí então pode ser um cascalho decorativo que ele tende um pouco a subir a alcalinidade da água. A parte de pedra, tronco, as ornamentações artificiais que são as plantas, os enfeites, vai depender muito do gosto de cada cliente. Tem crianças que gostam muito de botar o Bob Esponja, os personagens, né, dos desenhos animados que eles assistem. Mas também tem os clientes que querem mais uma coisa puxado para o natural. Então ele pode colocar bastante planta artificial, porque nesse caso aqui, nessa configuração, não serve para um aquário com planta natural. Aí já seria uma outra configuração, com uma outra iluminação e um sistema de CO2. Bom, como eu já expliquei aqui com relação ao o aquário básico, nós falamos primeiro do peixe beta, que pode ser colocado na beteira sem necessidade de um filtro. Aqui já é um aquário para colocar peixes pequenos, que já tem uma iluminação, já tem uma filtragem externa. E aqui agora, nós vamos falar agora de um tipo de aquário, ele é importado. É um aquário que ele é chamado de plug and play, porque ele já vem com tudo junto. Ele é um aquário que ele vem fechado, isso é muito bom porque você não tem o risco de perder os peixes, porque tem peixes que acabam pulando do aquário, é normal. Ele já vem um conjunto, ele é em vidro, apesar dele ter essa borda curvada, todo mundo acha que ele é em acrílico, mas ele é em vidro. Ele tem uma iluminação de LED, que já é acoplada nele, ele tem a parte de filtragem acoplada, mas a parte interna, como você pode ver, ele é um aquário que ele vem pelado, ele vem sem nada dentro. Por quê? Aqui o cliente vai ter a opção de, mais uma vez, como ele fez naquele aquário básico, ele entrar com a parte de cascalho, de enfeite. Bom, o aquário já está cheio, a gente já colocou a quantidade de água exata, o filtro já está ligado. Agora a gente coloca o peixe para pegar. O peixe, quando sai da loja, sai assim, metade de água e metade de oxigênio. Aqui agora a gente coloca o peixinho boiando aqui para pegar a temperatura. Enquanto ele está pegando a temperatura de 10 minutos aqui, a gente já vem colocando o condicionador para neutralizar o cloro que tiver na água. Você pode colocar a água da torneira mesmo.
A quantidade do condicionador, isso depende muito de cada fabricante. Esse, por exemplo, uma tampinha dessa, 5 ml, ele neutraliza o cloro de 200 litros de água. Mas tem um outro tipo de condicionador de água que é uma gota para cada litro. Acaba ficando um pouco mais fácil, porque como esse daqui, se eu colocar uma tampinha aqui, seria para vários aquários desses. Não pode colocar a colônia de bactéria antes do condicionador, porque ainda tem cloro na água. É indicado primeiro colocar o condicionador. Aqui a água já está circulando, o filtro está ligado. A gente agora entra com o acelerador biológico, que é para poder colocar os peixes. Lembrando que o acelerador biológico, já que a gente está antecipando um processo para poder colocar o peixe logo, é interessante que a gente coloque o condicionador hoje, coloque amanhã novamente durante 7 dias. Esses 7 dias que você iria ficar sem o peixe em casa, você está acelerando isso, mas para que o aquário mantenha um equilíbrio total, você vai adicionando isso todos os dias durante uma semana. A quantidade exata das colônias de bactérias que vai ser colocado, o acelerador biológico, depende muito de cada fabricante, assim como o condicionador de água. Cada fabricante tem uma quantidade estipulada que você vai seguir. Quando a gente passa para o cliente, a gente já passa a quantidade exata. É interessante colocar nesse primeiro momento, nessa parte que vai ser a filtragem do aquário, a gente coloca um pouco dessa colônia de bactéria aqui, que é para ela já começar a parte de biologia do aquário. A gente coloca um pouco lá em cima e também no aquário a gente coloca o acelerador biológico. Pronto, já passados 10 minutos, o peixe já está aqui há 10 minutos no saquinho, pegando a temperatura. Aí qual é o processo de soltura? Vai abrir o saquinho. É interessante como esses 10 minutos já estabilizou a temperatura que estava na água com a do saquinho. Agora a gente vai estabilizar o pH. A gente abre um pouco o saquinho aqui, coloca um pouco da água que está no aquário dentro do saquinho, para que o peixe comece para que a água possa equilibrar o pH de uma forma que não venha agredir o peixe. Vai mexendo, misturando. Aqui já está misturado a água, o dobro de água que estava. Qual é o processo para soltar agora? Não é interessante soltar o peixe com a água que foi no saquinho. Esse peixe ele ficou dentro do saquinho por algumas horas, ele acabou um pouco poluindo essa água, então é interessante que, já que fez a equalização da temperatura e agora do pH, aí agora pega uma redinha, solta o peixinho em um vasinho e coloca o peixe sozinho. O aquário já está pronto. Agora aqui a gente acabou explicando e mostrando a montagem de um aquário plug and play. Esse é um aquário básico, mas é um aquário que já vem completo, é rápido de montar, mas também tem um outro tipo de aquário. Por exemplo, esse aquário aqui é um aquário totalmente artificial, com exceção dos peixes. Mas existe o aquário com plantas naturais, existe o aquário de água salgada, tanto com peixe como com corais. Isso daí vai depender do gosto de cada cliente. Isso aqui não tem limite. O gosto que o cliente tiver, a ideia que ele tiver, a gente vai e faz. Depois do intervalo, cuide bem desse coração. Cães e gatos também podem ter problemas cardíacos. E um espaço dedicado aos amantes dos pets na Orla da Atalaia. O Canal Pet volta já.